Como eu estudaria do zero se eu fosse fazer o Enem de novo? Eu tô no terceiro semestre de medicina na Universidade Federal da Bahia e pra chegar até aqui eu precisei passar 2 anos estudando em casa sozinha. E quando eu olho pra tudo que eu fiz, eu percebo que eu acertei em muitos pontos, mas errei em muitos outros também. Por isso que nesse vídeo eu quero compartilhar como eu estudaria para o Enem do zero se eu precisasse passar de novo em uma universidade federal. Uma das primeiras coisas que um vestibulando faz quando ele vai começar a estudar para o Enem é montar um cronograma de estudos ou baixar um pronto na internet ou de algum cursinho. Essa é uma das coisas que eu não faria. Eu não teria um cronograma de estudos, pelo menos não um cronograma como as pessoas costumam fazer. E por que, se eu fosse começar a estudar novamente para o Enem, eu não usaria esse tipo de cronograma? Porque eu percebia que quando eu definia quais os dias eu ia estudar cada matéria, então sei lá, segunda eu ia estudar matemática e história, terça eu ia estudar física e química e etc. Caso eu tivesse algum imprevisto, algum compromisso e eu não conseguisse estudar aquelas matérias, eu acabava ficando atrasada nelas. Então eu nunca conseguia estar em dia com o que eu precisava estudar, porque se acontecesse qualquer coisa, eu já ficava atrasada nos assuntos, porque eu só tinha aquele dia para estudar aquela matéria. Ou eu teria que sacrificar um fim de semana todo estudando para poder conseguir estudar o que não deu para ver durante a semana. Esse tipo de cronograma rígido não funcionava pra mim. É tanto que no ano que eu passei, eu não utilizei esse tipo de cronograma. Eu me organizei de uma forma diferente. O que eu fiz foi, eu criei uma planilha no Excel e coloquei vários quadrados representando cada mês do ano. E nesses quadrados eu dividi em 4 colunas, que eram as 4 semanas de cada mês. Depois eu vim com uma lista de conteúdos que eu precisava estudar para o Enem e fui distribuindo esses conteúdos durante as semanas ali da minha planilha. E eu já ia definindo quando eu queria terminar a teoria de cada matéria. Então eu queria terminar matemática até junho. Eu distribuí os conteúdos de matemática de forma que eles terminassem em junho. Ia separando ali a quantidade de assuntos que eu precisava estudar a cada semana para eu poder finalizar toda a teoria até o mês que eu queria. Eu também já ia definindo quando eu queria começar a fazer provas antigas, simulados, quando eu ia fazer redação. Era realmente um planejamento mais geral. Eu queria ter uma visão global do meu estudo ao longo do ano. Essa planilha que eu fiz, ela me ajudava nisso. E conforme eu ia estudando os assuntos durante as semanas, eu ia marcando lá na planilha, né? Pintando de verde e sublinhando as coisas pra eu ver que eu já tinha estudado e tá sempre conseguindo ver a minha evolução nos estudos. Durante a semana, eu abria as notas autoadesivas do computador, escrevia mais detalhadamente tudo que eu queria fazer em relação àquela matéria. Então eu tinha ali a minha planilha com o planejamento geral já feito. Então eu olhava pra minha planilha e falava, beleza, durante a semana eu vou assistir tal aula de matemática, vou fazer 30 minutos de exercício, vou revisar o assunto de equação de primeiro grau. Pra física eu vou assistir a aula Y, vou fazer 1 hora de exercícios e vou revisar os meus flashcards no Anki. Aí eu ia fazendo isso para todas as áreas, para humanas, para linguagem. Eu ia descrevendo nessas notas autoadesivas exatamente, especificamente, cada tarefa que eu tinha que executar naquela semana. E então eu começava a estudar e ia seguindo as tarefas que eu tinha anotado para fazer conforme as minhas prioridades. E você pode se perguntar, como assim prioridades? Isso nos leva à segunda coisa que eu faria se eu fosse começar a estudar para o Enem hoje. Seria focar nas minhas dificuldades desde o começo. Matemática e física eram as áreas que eu era pior no Enem. E no primeiro ano que eu estudei para passar em medicina, eu não dei nenhuma atenção especial para elas. Eu estudei quase que tudo por igual. E o resultado, claro, foi que eu não consegui evoluir tanto quanto eu precisava para passar. No ano seguinte, então, eu sabia que se eu quisesse tirar mais de 800 pontos no Enem, eu precisaria focar nas minhas dificuldades. Então, se eu fosse começar a estudar para o Enem do zero hoje, eu com certeza já iria iniciar meus estudos priorizando as matérias em que eu era pior, em que eu precisaria focar mais para poder aumentar a minha nota. O meu estudo teria uma hierarquia, começando a partir do que eu sou pior até chegar no que eu sou melhor. Eu sempre priorizava física, matemática, química e biologia e por último vinha humanas e linguagem. Todo dia praticamente eu estudava física e matemática. Aí depois eu encaixava no tempo que dava química ou biologia e por fim humanas e alguma coisa de linguagens, quer dizer, quase nunca linguagens durante a semana. Eu tinha um dia específico para fazer provas de humanas e linguagens, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E conforme eu ia finalizando a teoria de uma determinada matéria, eu usava aquele tempo que ficou livre para estudar outra coisa. Matemática, por exemplo, eu terminei de estudar antes de junho até. E aí me sobrou ali um tempo livre em que eu encaixava questões, que eu encaixava o estudo de outra matéria, né, seguindo a minha listinha de prioridades. Conforme você vai terminando as coisas, você vai encaixando outras no lugar. Então, até agora, eu não usaria um cronograma e focaria nas minhas dificuldades desde o começo. Vamos à terceira coisa que eu faria se eu fosse começar a estudar para o Enem do zero hoje. Eu usaria o Anki para tudo. O Anki é um aplicativo de flashcards totalmente gratuito. Você pode utilizar
estudar no celular, no computador, em qualquer lugar, sem pagar nada, porque é um sistema aberto. E aí, o Anki, ele serve pra você não esquecer aquilo que você estudou, basicamente. E eu usava muito pra estudar matemática e física, então eu colocava principalmente questões de matemática que eu errava, conceitos de física que eu não podia esquecer. Eu ia colocando só mesmo das matérias que eu tinha mais dificuldade. E isso me ajudou a evoluir demais nessas disciplinas. Eu consegui 830 pontos, mais ou menos, em matemática, muito porque eu utilizei o Anki e eu não esquecia, principalmente aquelas questões chave, sabe? Que sempre caem no Enem, que você não pode esquecer de jeito nenhum e que você precisa saber como que responde rápido. Então, o Anki me ajudou demais nesses pontos. E hoje em dia, eu vejo que se eu tivesse utilizado para todas as matérias e desde o começo do meu estudo, com certeza eu teria passado muito mais rápido. Como usar o Anki para estudar é, inclusive, uma das aulas que eu vou trazer no meu treinamento Enem. Nesse treinamento, eu vou ensinar tudo que você precisa para chegar preparado no Enem. Como estudar matemática, como estudar física, humanas, linguagens, como tirar mais de 900 pontos na redação, como fazer questões e responder simulados. Vai ser um treinamento completo para você conseguir passar em uma universidade pública, em uma universidade federal. Se você quer fazer parte desse projeto, então clica no link que tá aqui na descrição para você garantir a sua vaga, porque nessas primeiras turmas eu quero colocar assim 5 a 10 pessoas no máximo pra gente poder discutir, tirar dúvidas, fazer tudo bem certinho para todo mundo sair muito preparado desse treinamento. Então clica no link, entra no nosso grupo e lá você vai poder ver o cronograma de aulas que a gente vai ter, quando vão acontecer os encontros semanais, então lá vai ter tudo certinho. Mas vamos lá para a próxima coisa que eu faria se eu fosse começar a estudar para o Enem do zero. Eu faria uma maratona de humanas e linguagens no começo do ano e passaria o resto dos meses só fazendo questões e provas antigas do Enem. No primeiro ano que eu tava estudando, eu deixei para estudar humanas e linguagens nos 45 do segundo tempo. Realmente, eu fui estudar tudo nos últimos 3 meses de preparação. Aí eu recorri ao método de maratona de aulas, que era, eu sentava, assistia de 2 a 5 aulas de humanas de uma vez só, e ia fazendo isso todos os dias até terminar todas as aulas que eu tinha pra ver. Depois eu comecei a fazer questões de outras bancas e provas antigas do Enem. Eu fazia as provas antigas, corrigia, se eu tivesse esquecido alguma coisa, eu revisava o assunto e ia. Prova, corrigia, revisava. Prova, corrigia, revisava, quando precisava, claro. Eu simplesmente comecei a acertar mais de 40 questões em humanas com muita facilidade. Isso tudo por causa do método que eu utilizei, porque apesar de parecer corrido, e na verdade foi mesmo, eu tava focando no que realmente importava, que eram as questões de prova, que era atacar os meus erros. Então eu focava nas questões que eu errava, revisava os assuntos que eu precisava. Eu não fiquei perdendo tempo assistindo aula ali durante todo o ano. E então, se eu fosse estudar para o Enem do zero hoje, eu começaria fazendo a maratona de humanas nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, e aí eu passaria todos os outros meses do ano até o Enem focando em prova antiga, questões de outras bancas, corrigindo as questões que eu errava. Esse seria o foco do meu estudo. E retomando algo que eu falei no início do vídeo, eu tinha um dia específico para fazer prova de humanas e linguagens. Então, todas as sextas-feiras eu fazia provas antigas, tanto de humanas quanto de linguagens também. E era o meu dia de humanas, sabe? Eu dedicava exclusivamente para essas 2 matérias, para essas 2 áreas, na verdade. E foi perfeito, porque eu não ficava durante a semana me preocupando de ter que ficar fazendo prova, questões de humanas. Eu focava ali em matemática, física, química, biologia. E na sexta eu chegava e fazia ali a minha provinha de humanas, a minha provinha de linguagens, corrigia com calma. Então era um dia até mais de descanso pra mim, sabe? Era um dia mais leve. Por isso eu faria exatamente a mesma coisa se eu fosse estudar pro Enem hoje. E por último, mas não menos importante, eu faria provas isoladas de cada área do Enem toda semana desde o começo. A gente acaba levando tempo demais para começar a fazer as provas antigas do Enem. Muito porque tem medo de não ter base suficiente, porque tem medo de errar. Mas isso, gente, é um equívoco, sabe? Quando você começa a fazer as provas, você vai percebendo que você não precisa ter tanta base assim. O mínimo que você já tenha visto no ensino médio já te ajuda, principalmente em relação às primeiras provas do Enem, que são muito mais fáceis. E ir fazendo desde o começo vai te ajudando já a quebrar esse medo e pra pegar o ritmo. Mas eu não faria um dia inteiro do Enem, então não faria matemática e naturezas no mesmo dia. Não, essa semana eu separaria para fazer 45 questões de matemática, na outra 45 questões de naturezas. Então eu ia colocando provas isoladas. Quando eu terminei matemática, por exemplo, eu fiquei só fazendo ali, como eu falei, questões e provas antigas de matemática especificamente. Terminou de estudar biologia, pega todas as questões de biologia do Enem e vai respondendo. Então não precisa fazer um dia inteiro, né, um simulado.
isolado. Não, você simplesmente responde uma das áreas do Enem isoladamente. E é assim que eu estudaria do zero se eu fosse fazer o Enem de novo. Não esquece que se você quiser participar do treinamento, o link tá aqui na descrição e a gente se vê lá. Tchau!